Olá! Na aula de hoje, vamos falar sobre um assunto que na comunidade surda pode tomar ares polêmicos. Vamos falar sobre deficiência. Geralmente, as pessoas que possuem algum impedimento físico ou sensorial, causados por uma doença detectada ao nascimento ou por alguma causa desconhecida, são chamadas de pessoas com deficiência. Elas acabam sendo nomeadas dessa forma porque se desviam do padrão exibido pela maioria das pessoas, muitas vezes sendo consideradas como pessoas anormais. É claro que nós podemos dizer que quando uma pessoa é acometida por uma doença, ela pode vir a apresentar como sequela algum tipo de restrição no desenvolvimento das habilidades necessárias para suas atividades diárias. Em muitos casos, essa sequela observada pode ser dizimada ou minimizada com o uso de algum recurso da pessoa ou algum recurso externo. Dessa forma, ela pode desenvolver aquilo a que foi impedida por decorrência da sequela. Nós estamos lidando com uma série de palavras como doença, sequela, anormalidade, que são termos utilizados principalmente pela área da saúde. Isso porque a discussão a respeito das deficiências começa nesse âmbito. Então, para discutir o conceito patológico de surdez e sua aplicação na comunidade surda e nos estudos surdos, vamos recorrer inicialmente a conhecimentos da área da saúde. O conceito de deficiência, por exemplo, parte da perda da normalidade da estrutura ou de uma função psicológica, fisiológica ou anatômica que pode ser temporária ou permanente. Nessa definição, pode-se incluir a ocorrência de uma anomalia, de um defeito, perda de um membro, de um órgão ou de um tecido. A deficiência é, então, a exteriorização de um estado patológico e reflete um distúrbio orgânico, uma perturbação no órgão. No caso das pessoas surdas, o que existe é a perda auditiva. O som que as pessoas ouvintes recebem chega ao aparelho auditivo como ondas sonoras que entram pelo meato acústico externo. Essas ondas são amplificadas pela cadeia ossicular na orelha média e movimentam o líquido que existe dentro da cóclea, órgão da orelha interna. Com o movimento das células ciliadas, essa energia vinda das ondas sonoras transforma-se em impulsos elétricos que são enviados ao sistema nervoso central. E esse é o percurso realizado pelo som em circunstâncias normais. A alteração nesse percurso provoca a perda auditiva. Essas perdas auditivas podem ser condutivas, sensorio-neurais, mistas ou centrais, dependendo do local onde ocorre o impedimento funcional. Podem ainda ser perdas leves, moderadas, severas ou profundas. Para analisar o grau da perda, podemos realizar um teste de audiometria, que é o teste que detecta os limiares auditivos de uma pessoa, seja ela surda ou ouvinte. A pessoa surda terá como resultado limiares auditivos diferentes daqueles que são observados numa pessoa ouvinte. Essas perdas auditivas podem ser também genéticas ou provocadas por doenças como meningite, citomegalovírus, dentre outras, ou seja, as crianças surdas podem nascer surdas ou podem adquirir a surdez depois que nascem.